Naquele dia, o ar da zona leste de Santos era uma faca quente e penetrante. Mas o que congelava o sangue não era o sol. Da fresta da porta de metal de um galpão de pintura branca, há muito desabitado, emanava um odor adocicado e metálico que não era natural. Era denso, como se agarrasse à garganta. Um gato de rua saltou subitamente de um monte de entulho e correu sem um miado, desaparecendo no silêncio. Apenas o silvo do vento trazia aquele aroma podre para mais perto do nariz de quem quer que se atrevesse a estar ali. Um homem de meia-idade parou de empurrar seu carrinho de reciclados, engoliu em seco e olhou para a porta, que parecia vibrar lentamente, como se guardasse um segredo que chamava das entranhas da escuridão. Quando seu dedo tocou o cadeado enferrujado, sua coragem se desfez. Por trás dele, um quebra-cabeça de morte aguardava, perfeitamente arrumado, silencioso e letal. E assim que a folha de metal foi erguida, um grito sufocado rasgou o meio-dia. Não um nem dois. Uma fileira de sacos pretos o encarou de volta, sem olhos, como caixões guardando uma história que ninguém queria ouvir. A área industrial do bairro Alemoa sempre teve tardes que pareciam mais velhas que as horas no relógio. O asfalto rachado, o mato teimoso brotando das frestas e o render das telhas de zinco sob o sol eram como um lamento longo e arrastado. Naquela estação seca de agosto de 2023, o ar parecia parado, denso com os cheiros de pneu queimado, borracha e poeira que compunham a rotina olfativa do lugar. Contudo, naquele dia fatídico havia um outro cheiro que cortava a normalidade como uma lâmina fria. Seu nome era Ramiro. As pessoas o chamavam de seu Ramiro, o guardador de carros cujo turno começava quando o sol subia à altura de um coqueiro. Seus cabelos já eram brancos nas têmporas, mas seus passos ainda eram firmes. Ele conhecia o som de cada caminhão, o hábito de cada motorista, até mesmo o rangido particular da porta do velho galpão pintado de branco, há muito desocupado, no bloco mais a leste. O galpão era como uma ferida antiga, fechada e esquecida. Mas naquela manhã, o cheiro estranho começou a assombrá-lo. Sutil, como um sussurro. Perto do meio-dia, o cheiro se transformou em um tapa no rosto, forte e adocicado, com um toque de queimado e um fundo químico que deixava um gosto amargo na língua. Seu Ramiro cobriu o nariz com um lenço de pano, tentando rir de seu próprio medo. Deve ser carniça de algum bicho, murmurou para si mesmo. Mas em seu coração, ele sabia. A carcaça de um gato ou de um gambá nunca fizera seus ouvidos zumbirem e seu estômago revirar daquele jeito. Ele parou a alguns metros da porta de metal do galpão branco. O cadeado estava coberto de limo, a corrente fosca pela ferrugem. No entanto, algo não se encaixava. A corrente parecia ter sido movida recentemente. A poeira no chão perto da soleira mostrava um rastro retangular e fino. Como se as rodas de um carrinho pesado tivessem sido arrastadas lentamente por ali. E por entre as frestas da porta, uma corrente de ar frio escapava. Um frio que não deveria existir no meio daquele calor implacável. Seu Ramiro, o senhor também tá sentindo esse cheiro? Uma voz baixa veio de Sandra, a vendedora de geladinho que costumava ficar perto da guarita dos seguranças. Seu rosto estava pálido. O gelo em sua caixa de isopor derretia rápido demais. Não chegue perto, respondeu seu Ramiro, meio para protegê-la, meio porque ele mesmo queria manter distância daquela porta e de seu segredo fétido. Mas a curiosidade é um cavalo selvagem. Uma vez solta, não há quem a pare. Em poucos minutos, 2 ou 3 outras pessoas se juntaram, paradas a uma distância segura, trocando olhares, como se procurassem uma desculpa para ir embora, mas, em vez disso, esperassem. Seu Ramiro olhou para seu relógio de pulso antigo. O ponteiro pequeno apontava para o 12, o grande para o 2. 12:10. Ele ponderou por um instante e decidiu fazer o que deveria ter feito desde que o cheiro o atingiu pela primeira vez: pedir ajuda. Ele caminhou até a guarita de segurança, falando com uma voz mais baixa que o normal, como se temesse que algo ou alguém o ouvisse de trás das paredes do galpão. 2 seguranças do complexo, César e Douglas, vieram trazendo lanternas e uma fita de isolamento amarela, daquelas usadas quando há máquinas pesadas em operação. Eles não tinham a chave do galpão antigo.
Disseram que estava vazio há anos, que o proprietário se mudará para algum lugar desconhecido. Mas segurança sempre tem seus métodos para emergências. César pegou um alicate de corte grande. Quando as lâminas morderam o metal enferrujado da corrente, o som que se seguiu foi como um gemido metálico. A porta se moveu alguns centímetros. Pela fresta, o ar que saiu era ainda mais frio, carregando um odor ainda mais pungente. Douglas apontou a lanterna para dentro. O facho de luz ricocheteou em algo preto brilhante, empilhado em fileiras perfeitas, como uma formação de caixões. Naquele instante, os olhos de Douglas se arregalaram. Ele se virou para César. Nenhuma palavra foi dita. Havia apenas a compreensão mútua de que estavam diante de algo que não era obra do acaso nem de um amador. Não toque em nada. Vamos chamar a polícia, disse Douglas, com a voz rouca. O telefonema para o distrito policial da Zona Noroeste foi atendido rapidamente, como se eles já esperassem por algo terrível. Em pouco tempo, o som de sirenes cortou o calor da tarde. 2 viaturas da polícia entraram no complexo, seguidas por uma ambulância e um veículo da perícia técnica. As pessoas saíram das sombras de outros galpões, reunindo-se atrás de uma distância segura. Rostos curiosos que lentamente se transformaram em rostos que continham enjoo. O capitão encarregado da operação de campo se apresentou brevemente como Capitão Bruno. Ele comandou sua equipe com a precisão de uma dança ensaiada por anos. A fita amarela foi estendida. Os curiosos foram instruídos a se afastar. A porta do galpão foi totalmente aberta. Quando a luz do dia varreu o chão de concreto empoeirado, a cena se revelou em toda a sua clareza brutal. Sacos pretos, grossos, empilhados em 2 fileiras. Um número difícil de estimar à primeira vista, mas muito mais do que deveria haver em qualquer lugar. Havia pequenas etiquetas em alguns deles com números e datas, mas sem nomes. Alguns sacos estavam condensados por dentro, guardando um segredo podre que mal podia esperar para escapar. Uma técnica do Instituto Médico Legal fechou os olhos por um momento, respirou fundo e então acenou para o Capitão Bruno. Vamos começar a identificação preliminar, disse ela. Os peritos forenses, vestidos com macacões de proteção brancos, moviam-se rapidamente, mas com uma contenção deliberada, como se cada passo fosse uma prece para não encontrar algo ainda pior. Fora do perímetro, a multidão crescia. Os sussurros se multiplicavam. Alguém mencionou que o galpão fora usado para armazenar produtos congelados. Outro jurou ter visto um caminhão-baú parar ali de madrugada, partindo sem fazer barulho. Sandra, a vendedora de geladinho, sentou-se na calçada, abraçando sua caixa de isopor. O gelo que antes derretia agora era apenas uma poça de água doce que pingava lentamente no asfalto quente. Seu Ramiro permaneceu onde estava, um pouco mais afastado agora, tentando se lembrar se na noite anterior tinha ouvido o som de um motor. Sua mente rebobinava os acontecimentos como uma fita velha. Havia o flash de faróis distantes, o som de pneus pesados na Rua dos Fundos e a sombra de 2 figuras vestindo jaquetas grossas, algo incomum para o calor da Baixada Santista. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, um frio que não tinha nada a ver com o vento. Uma mulher de cabelos presos num rabo de cavalo, carregando uma bolsa a tiracolo e um bloco de notas, observava tudo em silêncio, posicionada entre os jornalistas amadores que erguiam seus celulares. Seu nome era Beatriz Guedes. Ela não era repórter de televisão, mas escrevia para um portal de notícias independente, conhecido por cobrir as histórias que os poderosos preferiam ignorar. Seus olhos eram afiados, avaliando a cena, trocando olhares com a fita amarela como se medisse a distância entre os fatos e os boatos. De dentro do galpão, um dos sacos foi movido. O som do plástico farfalhando ecoou no silêncio tenso. O perito não o abriu, apenas fotografou a etiqueta, anotou sua posição e mediu a temperatura do ar ao redor. A temperatura está normalmente baixa, murmurou um técnico, apontando para um termômetro digital. Ele notou um painel na parede que se projetava ligeiramente, com linhas assimétricas, como se algo estivesse escondido atrás dele. Mas ninguém o tocou ainda. O procedimento era o pilar que impedia o pânico de desmoronar.
Capitão Bruno se aproximou de seu Ramiro e dos dois seguranças. Quem foi o primeiro a sentir o cheiro? Perguntou. Seu Ramiro levantou a mão. Sua voz era baixa, mas não vacilou ao recontar a manhã, o cheiro se intensificando ao meio-dia e os flashes da noite anterior. Ele mencionou o rastro do carrinho, o ar frio que saía da fresta e as duas figuras de jaqueta. O capitão anotou tudo rapidamente, depois se virou para outro policial. Quero as gravações das câmeras da guarita. Todas, da última semana. Verifiquem também a lista de caminhões registrados. O sol começou a descer, esticando as sombras. No final da rua de concreto, um carro diferente chegou. Não era uma viatura, nem uma ambulância. Era uma van escura com o emblema da perícia científica. Dela desceu uma mulher de óculos com uma expressão lúcida, mas firme. Doutora Renata Rios, uma médica legista cujo nome aparecia frequentemente em laudos periciais, não em telas de TV. Ela cumprimentou o capitão com um aceno de cabeça, examinou o interior do galpão e então assentiu, como se ligasse um relógio dentro de sua cabeça. Comecem pelas bordas. Não toquem no centro do arranjo ainda, disse ela à sua equipe. Observem o padrão. A pessoa que organizou isso queria que víssemos algo, ou justamente que não víssemos algo. A frase caiu como uma pedra em águas paradas. Havia uma ondulação de apreensão nos rostos que a ouviram. Beatriz Guedes anotou aquelas palavras textualmente. Seu Ramiro sentiu algo que não conseguia nomear, uma mistura de medo, raiva e uma curiosidade que de repente se tornou um fardo. No céu, um urubu solitário planava, como se medisse a coragem dos humanos parados lá embaixo. Enquanto isso, à distância, o som de um sino de igreja marcando as 3 da tarde quebrou o calor e os sussurros. As pessoas pararam de falar por alguns segundos. Então o mundo voltou a se mover mais devagar, com mais cautela. A fita amarela balançava com a brisa do mar, e o galpão de pintura branca permanecia como uma mandíbula apenas entreaberta. Ninguém sabia que aquela primeira porta era apenas o início de um capítulo. Por trás dela, havia corredores de escuridão que ainda não haviam sido percebidos. Mas naquele momento, a tarde na zona leste de Santos sabia apenas de uma coisa: o cheiro chamou e os humanos vieram. Porque é assim que somos. Tapamos o nariz, mas continuamos a nos aproximar, esperando encontrar respostas, temendo encontrar a verdade. Na guarita de segurança, um técnico começou a baixar as gravações. A tela exibia fragmentos de noites passadas preenchidas por caminhões, motos e guardas bocejando de tédio. Beatriz Guedes observava de perto, esperando o pequeno momento que acenderia a chama de sua matéria. Seu Ramiro olhava para o galpão, relembrando cada rangido de porta que já ouvirá em sua vida. E por algum motivo, o silêncio que vinha de lá agora soava como nomes que nunca tiveram a chance de ser chamados. Em meio a tudo aquilo, apenas uma coisa era absolutamente certa: algo naquele galpão branco queria permanecer escondido. E naquele dia, pela primeira vez, seu esconderijo havia sido violado. O técnico de informática ajustou sua cadeira, os olhos fixos na tela do monitor na guarita de segurança, que exibia as gravações da noite anterior. O zumbido baixo da CPU era o único som na sala apertada. As sombras dos postes de iluminação pública obscureciam parte da imagem. O relógio na tela marcava 2h15 da madrugada. A rua do complexo estava deserta. Nenhum veículo passará por vários minutos. Até que, de repente, um par de faróis potentes surgiu do portão leste. Um caminhão baú branco, sem qualquer logomarca de empresa, avançava lentamente. A placa estava coberta de poeira, quase ilegível. A câmera focou quando o caminhão parou em frente ao galpão de pintura branca. 2 homens saíram da cabine, ambos usando jaquetas grossas com capuzes que cobriam suas cabeças. Seus movimentos eram rápidos, eficientes. Um deles pressionou um pequeno controle remoto. A porta do galpão, que antes estava trancada, abriu-se um pouco, como se já estivesse preparada. Doutora Renata, de pé atrás do técnico, estreitou os olhos. Pare nesse segundo, disse ela. A imagem congelou.
Ela apontou para a tela, diretamente para o braço direito de um dos homens encapuzados. Aumente essa parte. Quando a imagem foi ampliada, uma fina linha vermelha tornou-se visível no braço da jaqueta. Não era um logotipo, mas parecia um lacre plástico enrolado. Um símbolo ou um sinal de identificação entre eles. Ninguém sabia. Avance mais 10 segundos. O caminhão balançou levemente. A porta traseira se abriu. A sombra de grandes caixas era visível lá dentro. Os dois homens ergueram algo que parecia pesado, de formato longo, envolto em plástico preto. Eles o carregaram para dentro do galpão e saíram sem olhar para trás. Em seguida, o caminhão deixou o local. O relógio na tela marcava 2 horas e 43. Apenas 28 minutos. Tempo suficiente para um trabalho que já fora memorizado. Verifique a noite anterior, ordenou Renata. O técnico retrocedeu as gravações. Noite após noite, o mesmo padrão emergia. Sempre um caminhão-baú branco, sempre 2 ou 3 homens vestidos de forma semelhante, sempre parando em frente ao galpão que supostamente estava vazio. Renata suspirou. Isso não é um acaso. É uma operação recorrente. Ela se virou para o capitão Bruno. Temos que revistar aquele galpão mais a fundo. Suspeito que haja uma sala que ainda não encontramos. Bruno assentiu e fez um sinal para que 2 de seus homens trouxessem um scanner térmico. Em minutos, a equipe forense estava de volta ao galpão. O ar lá dentro estava ainda mais pesado. A luz do sol da tarde penetrava por frestas no telhado, criando feixes de poeira que giravam como fumaça. Renata examinou cada parede, cada diferença na tonalidade da tinta, cada padrão de umidade. Aqui, disse ela, apontando para a parte de trás, à esquerda. A temperatura desta parede está 2 graus mais baixa que a do resto do ambiente. Bruno bateu levemente na parede. O som da batida era diferente, oco. Talvez um espaço vazio atrás, murmurou ele. Ele deu a ordem. Um oficial pegou um pé de cabra e começou a forçar a parte inferior da parede. Um som de rachadura foi ouvido. Pedaços de reboco se soltaram. De uma fresta estreita, uma rajada de ar gelado escapou, misturada com um cheiro químico ainda mais forte. Todos pararam por um instante. Renata olhou para dentro da fresta. Suas pupilas se contraíram. Abram devagar. Câmera ligada. A parede falsa finalmente se abriu o suficiente para uma pessoa passar. As lanternas foram apontadas para dentro. A luz atingiu uma parede de metal enferrujado. Havia uma mesa de madeira bamba em um canto. Sobre ela, um par de luvas cirúrgicas e um caderno surrado. O chão parecia úmido, brilhando na luz fraca. Do outro lado, mais 6 sacos pretos estavam alinhados. Sem etiquetas. Um dos peritos engoliu em seco e entrou. O som de suas botas grudava no chão escorregadio. Meu Deus, sua voz falhou. Renata iluminou o local. A mão de um dos corpos dentro de um saco parcialmente aberto estava amarrada com um lacre de plástico vermelho. Rígida e pálida. Tirem fotos. Não movam nada ainda, ordenou ela rapidamente. Bruno respirou fundo. Por que esconderam estes? Renata respondeu em voz baixa, porque a sala principal era apenas uma distração. Esta aqui. Está é a essência. Eles encontraram uma pequena placa de madeira na parede. Nela, números e datas estavam escritos com caneta vermelha. A última data era de apenas 2 semanas atrás. A atividade aqui é recente, concluiu ela. Lá fora, Beatriz Guedes esperava. Ela já havia farejado uma grande história no momento em que viu a equipe forense sair com rostos tensos. Ela sabia que o que quer que tivessem encontrado não era o fim, mas o início de uma escuridão muito mais profunda. À distância, o sol começou a se pôr, e o som dos grilos substituiu o zumbido dos motores. O galpão branco parecia o mesmo, mas todos que estavam ali sabiam que o prédio acabará de revelar um pouco mais de seu segredo. E cada novo segredo sempre tem um preço mais assustador do que se imagina.
A equipe forense começou a organizar seus equipamentos na sala secreta. O cheiro de produtos químicos e decomposição se misturava, tornando as máscaras quase inúteis. Luzes portáteis foram acesas, iluminando a velha mesa de madeira no canto. Sobre ela repousava o caderno surrado, com as páginas meio destruídas pela umidade. Doutora. Renata o pegou com luvas, abrindo-o com cuidado para que o papel não se desintegrasse. A escrita em seu interior era irregular, uma mistura de números, símbolos e algumas frases curtas em tinta vermelha, em letras maiúsculas. Não pode falhar. A remessa tem que estar limpa antes do amanhecer. Renata encarou a inscrição por um longo tempo, depois a mostrou ao capitão Bruno. Isto não é um diário qualquer, disse ela em voz baixa. São instruções. Bruno se agachou perto da pilha de 6 sacos pretos. Todos idênticos, sem etiquetas, sem identificação. Ele abriu levemente o zíper de um deles. O odor fétido o atingiu imediatamente. Mas o que prendeu sua respiração não foi o aroma. A mão da vítima estava amarrada com o mesmo lacre de plástico vermelho visto na gravação da câmera de segurança. No pulso esquerdo da vítima havia a marca desbotada de uma pulseira de identificação de hospital. Isso não foi um assassinato aleatório, disse Renata com firmeza. Existe um sistema. Eles selecionam, marcam e depois enviam. Ela olhou para a parede. Havia rabiscos tênues no cimento. Números dispostos verticalmente como um cronograma de entregas. Alguns números estavam riscados, outros não. A equipe mapeava cada detalhe. Enquanto isso, do lado de fora do galpão, o céu se tornava laranja. Beatriz Guedes ainda estava atrás da fita policial, anotando tudo à distância. Ela sabia que a polícia estava retendo as informações, mas seu instinto lhe dizia que aquilo era muito maior do que uma simples descoberta de corpos. Por volta das 6 da tarde, um carro preto parou em frente ao posto de comando improvisado. De dentro, desceu um oficial à paisana. Seu rosto era frio e impassível. Ele se apresentou como delegado Pereira, representante do DEIC de São Paulo. A partir de agora, todos os relatórios sobre as descobertas devem ser enviados primeiro para mim, disse ele, em tom neutro. Bruno hesitou por um momento, mas Renata interveio. Continuaremos a trabalhar de acordo com o procedimento, delegado. Este não é um caso comum. Pereira apenas a encarou, depois abriu um sorriso fino. Eu sei. É exatamente por isso. Não deixem nada vazar. Pouco depois, 2 peritos trouxeram os resultados preliminares dos sacos da sala secreta. 3 homens adultos, 2 mulheres e um adolescente. Todos tinham ferimentos semelhantes nos pulsos e marcas de injeção no braço direito. Renata anotou rapidamente. Eles não morreram aqui. Foram transferidos, murmurou. Bruno apontou para um canto da sala, onde um cano de metal atravessava o chão. Este cano não é de ventilação comum, disse ele. Renata se inclinou para examiná-lo. Era largo o suficiente e se dirigia para o subsolo. Talvez uma rota de descarte ou algo para escoar produtos químicos. Renata deu um sinal para que a equipe trouxesse uma câmera endoscópica. Quando a pequena lente foi inserida no cano, a tela do monitor exibiu uma cena que fez todos na sala ficarem em silêncio. No fundo do cano, cerca de 2 metros abaixo, havia uma poça de líquido escuro que refletia a luz da lanterna. Ao redor, havia vários objetos não identificados, com a forma de grandes pedaços de plástico. Bruno passou a mão no rosto, tentando engolir a náusea. Se aquilo não for plástico, estamos olhando para algo muito mais insano do que imaginávamos. Renata olhou para a tela. Sua voz era baixa, mas firme. Isso não é apenas um local de armazenamento. É um local de processamento. Lá fora, o som da sirene de uma fábrica distante ecoou. Mas dentro daquela sala, o tempo parecia ter parado. A equipe trabalhou rapidamente coletando amostras do líquido e fotografando cada detalhe. Um dos peritos encontrou uma pequena etiqueta de metal sob a mesa, TLA, Frota 11. Renata olhou para a inscrição. Seus olhos se arregalaram.
Translogística Atlântica, disse ela. O nome era o mesmo de uma empresa de transportes que havia falido 5 anos antes. Todos se entreolharam. O silêncio se transformou em uma pesada tomada de consciência. Aquele galpão era parte de uma rede antiga que ainda estava ativa. Bruno se endireitou. Precisamos descobrir quem foi o último a ter acesso a essa empresa. Renata acrescentou, e quem ainda a está usando agora. Lá fora, Beatriz Guedes se encostou na grade de metal. Ela não sabia dos detalhes lá dentro, mas seu pressentimento era de inquietação. Ela olhou para o céu alaranjado que começava a escurecer. O vento da tarde trazia o cheiro de ferrugem e poeira quente. Em seu coração, ela sussurrou, algo aqui ainda não acabou. E exatamente quando a noite caiu por completo, na tela do monitor que exibia as imagens da câmera de segurança dos fundos do galpão, uma silhueta solitária apareceu, parada sob uma grande árvore. Alta, vestida de preto, sem rosto visível. A figura olhou na direção da porta do galpão, agora fortemente guardada, e então, lentamente virou-se e desapareceu na escuridão. A noite caiu por completo sobre o Alemoa. Os holofotes da polícia atravessavam uma névoa fina, criando sombras longas entre os contêineres vazios. A atmosfera era silenciosa, mas tensa, como se até o ar prendesse a respiração. No posto de comando, Bruno acabará de receber um relatório do vigia dos fundos. Capitão, uma pessoa foi vista parada sob a figueira perto da cerca norte. Cerca de 1,80 m. Jaqueta preta. Agora desapareceu. Bruno olhou imediatamente para Renata. É a mesma pessoa da câmera. Renata assentiu lentamente. Se ele voltou ao local, significa que tem um motivo. Algo ainda foi deixado para trás. Sem esperar, Bruno ordenou que 2 pequenas equipes vasculhassem os fundos do galpão. Eles se moveram rapidamente, armados apenas com lanternas e armas leves. O som de seus passos no solo arenoso era o único ruído. De repente, o canto dos grilos cessou, um sinal de que algo se movia entre os arbustos. O primeiro policial parou. Capitão, há pegadas aqui. Botas. Recentes. Bruno se agachou, tocando o chão. A terra ainda está úmida. Ele acabou de passar por aqui. Renata iluminou os arredores com sua lanterna. No tronco da figueira havia um arranhão como um símbolo. 2 linhas cruzadas formando um X. Abaixo, um pequeno pedaço de metal estava cravado na casca. Ela o puxou com cuidado. Era um pingente fino com as letras AP gravadas. Renata encarou o objeto por um longo tempo. Arthur Prado murmurou. O nome constava nos registros de uma antiga fundação ligada à Translogística Atlântica. Um ex-técnico de laboratório que desaparecera há 5 anos, logo após um caso de suposta negligência médica. Enquanto isso, dentro do galpão, um dos peritos digitais encontrou uma gravação adicional da câmera dos fundos. A imagem estava borrada, mas claro o suficiente. A mesma figura de jaqueta preta entrará na área cercada horas antes de a equipe forense encontrar a sala secreta. Ele ficou parado por um longo tempo, olhando para a porta do galpão, e então pareceu colocar algo no chão antes de ir embora. Capitão, acho que ele deixou uma mensagem, disse o perito. Bruno voltou rapidamente ao local. Sob a luz das lanternas, eles encontraram uma pequena caixa embrulhada em plástico preto. Renata a abriu com cuidado. Dentro, havia um pendrive prateado e um pedaço de papel úmido. A escrita estava borrada, mas ainda legível. Se estão lendo isto, significa que eles sabem que vocês chegaram perto demais. A verdade não para aqui. Procurem no porto. Bruno e Renata se entreolharam. O porto. Renata assentiu rapidamente. A Translogística costumava ter um armazém no Porto de Santos. Pode ser o próximo ponto. Eles levaram o pendrive imediatamente para o posto digital. Os arquivos estavam protegidos por senha, mas uma pasta estava aberta. Continha um mapa de rotas de entrega com uma linha vermelha conectando a zona leste de Santos ao porto, e depois se ramificando para 2 outras cidades,
Guarujá e Cubatão. Em cada ponto havia uma data e uma hora escritas de forma organizada, como um registro logístico rotineiro. Isto não era apenas um local de armazenamento, disse Renata, pensativa. Eles têm um sistema de distribuição. Bruno suspirou profundamente. E nós acabamos de encontrar a porta de entrada. De repente, o rádio de campo crepitou. A voz de um policial do lado norte soou apressada. Capitão, encontramos algo nos arbustos atrás do pequeno riacho. Há uma cabana velha. A luz ainda está acesa. Bruno deu a ordem imediatamente. Não entrem ainda. Esperem por mim. 5 minutos depois, eles chegaram. A cabana estava quase em ruínas. Mas dentro havia uma mesa de trabalho, alguns frascos de produtos químicos e lacres de plástico vermelho do mesmo tipo usado para amarrar as vítimas. No chão, uma mancha escura e seca formava um rastro que levava em direção ao riacho. Renata se agachou, examinando a mancha. Ele esteve aqui. Provavelmente há poucas horas. Bruno examinou os arredores. Se Arthur Prado está realmente vivo, ele conhece toda essa operação. Renata olhou para a escuridão do riacho que fluía lentamente. Ou ele faz parte dela. Silêncio por um momento. O vento noturno soprava as folhas secas, trazendo um leve odor metálico da direção da água. Ao longe, mais sirenes da polícia soaram, mas, paradoxalmente, tornaram a atmosfera ainda mais silenciosa. Bruno olhou na direção do porto, ao norte. Temos que ir para lá antes que eles limpem tudo. Renata fechou seu caderno forense. Esta noite mesmo, disse ela com firmeza. Os dois se afastaram da cabana, seguidos por uma pequena equipe que carregava as evidências. À distância, a figura de jaqueta preta observava em silêncio, escondida atrás de um bambuzal. Em sua mão, ele segurava algo que brilhava, uma chave de metal com as mesmas letras gravadas. TLA. De madrugada, a estrada para o Porto de Santos estava úmida de orvalho e impregnada com o aroma salgado do mar. 3 veículos táticos avançavam sem sirenes, apenas com as luzes internas acesas. No carro da frente, Bruno e a doutora Renata estavam sentados em silêncio, olhando para um mapa digital na tela de um tablet. A linha vermelha do mapa no pendrive terminava exatamente nas coordenadas de um antigo armazém pertencente à Translogística Atlântica. O lugar está fechado há 5 anos, disse Bruno em voz baixa. Mas alguém ainda está pagando a conta de luz, respondeu Renata, olhando pela janela. Os veículos pararam. A equipe se espalhou rapidamente. O armazém era enorme, com paredes de aço corroídas pela ferrugem. Mas por uma fresta sob a porta, uma luz azulada era visível. Bruno fez um sinal com a mão. 2 oficiais se aproximaram, cortando o cadeado com uma ferramenta especial. Quando a porta se abriu um pouco, uma lufada de ar gelado saiu, semelhante ao cheiro do primeiro armazém, mas mais forte e penetrante, como uma mistura de formol e sal marinho. Renata respirou fundo. Cuidado, pode haver produtos químicos ativos lá dentro. Eles entraram lentamente. O chão estava úmido, e rastros de rodas de carrinho marcavam um caminho recém-usado. À direita, várias mesas de metal estavam alinhadas com equipamentos médicos, pequenos tanques de oxigênio, luvas cirúrgicas, frascos de líquido sem rótulo. No fundo da sala, um grande refrigerador industrial se destacava. Sua porta estava entreaberta. Bruno se aproximou, abrindo-a lentamente. Na luz fraca, 5 sacos pretos do mesmo tamanho eram visíveis. Ele tocou a parte externa. Estava congelado. Igual ao do Alemoa, murmurou. Renata iluminou a parte de trás do refrigerador. Havia uma prancheta pendurada com datas e um código de lote 07, a Gol. A última data era de 3 dias atrás. Isso significa que eles ainda estavam ativos até esta semana, concluiu Renata. Bruno examinou uma mesa de metal no centro da sala. Havia uma pasta gasta com o selo da Fundação Bem Viver. Ele a abriu e encontrou uma lista de nomes e breves notas médicas.
Ao lado, alguns nomes estavam riscados em vermelho, os restantes circulados em azul. É a mesma lista do primeiro armazém, disse ele. Renata olhou para um quadro de anotações na parede. Várias fotos pequenas estavam presas com taxinhas. Todas de idosos, alguns ainda vestindo roupas de pacientes de hospital. Ela baixou a cabeça, sua voz quase um sussurro. Eles estão roubando os corpos de idosos. Talvez até antes de morrerem. Passos pesados soaram na parte de trás. Um dos policiais relatou: Capitão, encontramos outro porão. A porta de metal está trancada. Bruno assentiu. Vamos abri-la. Uma escada estreita descia para a escuridão. O cheiro de podridão se intensificou. Quando a porta de metal foi aberta, eles encontraram uma sala que parecia um laboratório. Havia um grande tanque com um líquido amarelo esverdeado dentro. Algo flutuava, não corpos inteiros, mas pedaços de órgãos. Renata prendeu a respiração, seu rosto tenso. Eles estão separando partes dos corpos. Isso não é apenas armazenamento de cadáveres. É coleta de órgãos. Bruno olhou ao redor. Em cima de uma mesa de aço inoxidável, uma pequena câmera de segurança ainda estava ligada. Ele apertou o botão de reprodução. A gravação mostrava duas pessoas em uniformes brancos movendo algo para o tanque, auxiliadas por uma figura de jaqueta preta ao fundo. Renata olhou para a tela, atenta. É ele. Arthur Prado. A tatuagem no pulso é a mesma. Ele não estava fugindo, disse Bruno. Ele faz parte da operação. Renata acrescentou: pior. Ele é quem a lidera. Enquanto ainda assistiam à gravação, a voz no rádio soou subitamente: Capitão, movimento do lado de fora. Um veículo se aproximando do oeste. Bruno deu a ordem imediatamente. Apaguem todas as luzes. Assumam posições. Por uma fresta na parede, eles viram 2 caminhões baú brancos pararem no pátio do armazém. 4 homens desceram, todos usando jaquetas grossas e máscaras. Começaram a descarregar caixotes longos do caminhão. Bruno se aproximou da janela estreita, prendendo a respiração. Eles vieram buscar o resto da mercadoria. Renata pegou um pequeno rádio. Não podemos esperar. Se eles perceberem que estamos aqui, as evidências podem desaparecer. Bruno pensou rápido. Equipe 1, cerquem pelo lado norte. Equipe 2, preparem-se para uma captura silenciosa. Não deixem aquele caminhão escapar. Minutos depois, o ar da noite foi quebrado pelo primeiro grito. Polícia! Parados. No entanto, um dos homens saltou imediatamente para a cabine do caminhão, ligando o motor. Seus 2 companheiros atiraram em direção aos holofotes, deixando tudo escuro por um instante. No meio do caos, o primeiro caminhão conseguiu sair, em direção à estrada do porto. Bruno correu para o veículo tático. Persigam. Enquanto isso, Renata permaneceu dentro do armazém, olhando para a tela do monitor que ainda exibia o rosto de Arthur Prado no vídeo. Ela sabia que a perseguição era apenas o começo, porque o homem de jaqueta preta ainda não havia terminado. E lá fora, à distância, no porto iluminado por luzes laranjas, o som do motor do caminhão ecoava longamente, como uma sombra que chamava a morte para vir mais uma vez. O caminhão baú branco acelerava pela estrada escura na área portuária. Os faróis da viatura da polícia cortavam as sombras dos navios gigantes atracados à distância. Bruno agarrou o volante do veículo tático, sua voz tensa. Não o deixem sair da área do porto. Fechem todos os acessos a oeste. O rádio no painel crepitou. Posto 3 a postos, capitão. A saída principal já está bloqueada. Ótimo. Não percam o caminhão de vista, respondeu Bruno, rápido. Renata, sentada no banco de trás, olhava para um pequeno monitor que exibia o rastreamento por GPS das unidades de patrulha. Eles estão se dirigindo para os antigos armazéns de contêineres. O lugar está abandonado há anos, disse ela. Bruno olhou rapidamente pelo retrovisor.
Então é lá o ponto final deles. À frente, o caminhão fez uma curva acentuada em direção ao cais, colidindo com uma pilha de caixotes de metal que se espalharam. 2 policiais que tentaram bloquear o caminho tiveram que se desviar. Fumaça e poeira encheram o ar. Bruno pesou no acelerador. Mantenham distância. Eles podem estar carregando produtos químicos ou uma bomba de refrigeração. Segundos depois, o caminhão parou abruptamente perto de um velho armazém de contêineres. 2 homens saltaram, atirando contra a polícia. Os tiros ecoaram, ricocheteando nas paredes de metal. Bruno se agachou atrás do pneu do carro. Peguem-nos vivos, se possível. Renata também desceu, segurando uma pequena câmera forense para registrar cada movimento no meio do caos. Um dos homens armados foi atingido no ombro e caiu. O segundo correu para dentro do armazém. Bruno e 2 membros da equipe o seguiram. As luzes das lanternas dançavam pelos corredores estreitos. A poeira pairava no ar. No final de um corredor, o homem parou, virando-se por um instante. Sua máscara caiu. Era jovem com olhos vazios. Ele ergueu a pistola, mas Bruno foi mais rápido. Um tiro no chão. O ricochete do metal fez o homem cair. A polícia o imobilizou imediatamente. Quem está no comando? Perguntou Bruno, com firmeza. O homem deu uma risada curta, seus lábios sangrando. Vocês chegaram tarde. A última remessa já saiu. Ao amanhecer. Bruno olhou para Renata, que acabará de chegar. Remessa para onde? Mas o homem não respondeu. Seus olhos se fecharam lentamente e sangue escorreu do lado de seu pescoço. Um tiro pequeno. Não fora deles. Alguém atirara de fora. Renata examinou rapidamente. Bala limpa. Atirador de longa distância. Bruno saiu do armazém, correndo para encontrar a direção do tiro. À distância, no topo de uma pilha de contêineres, a sombra de uma pessoa se destacava. De jaqueta preta, rosto coberto por uma máscara. Na mão esquerda segurava um rifle pequeno, na direita, um controle remoto de metal. Arthur, gritou Bruno. Mas a figura apenas olhou por um instante, e então pressionou o botão no controle. Uma forte explosão sacudiu o lado do armazém. Chamas irromperam da parte de trás do caminhão que eles perseguiam. Os policiais gritaram. Alguns recuaram, cobrindo os rostos. Renata correu para mais perto, mas Bruno a puxou. Não. São produtos químicos. Pode explodir de novo. Do alto dos contêineres, a figura de Arthur os observou em silêncio antes de saltar para o lado escuro do porto. As sirenes de outras viaturas começaram a se aproximar, mas a sombra já havia desaparecido. Minutos depois, o fogo foi controlado. Do caminhão, restava apenas a carcaça carbonizada. No entanto, algo sob o metal queimado chamou a atenção de Renata. Uma pequena caixa de aço intacta estava presa sob o assoalho. Ela a abriu com cuidado. Dentro havia uma pilha de documentos e cartões de identidade de pacientes de hospitais de várias cidades, Santos, Guarujá e até de São Paulo. Todos os nomes estavam marcados com o código lote 09. Renata olhou para Bruno. Esta é a lista da remessa que ele mencionou. E se for verdade, ao amanhecer, outro caminhão trará as próximas vítimas. Bruno fechou a caixa com força. Vamos detê-los esta noite. Ele ordenou que todas as equipes vasculhassem as rotas do porto em direção à rodovia. O relógio marcava 3h15 da madrugada, a mesma hora das gravações no primeiro armazém. O vento do mar trazia o cheiro de combustível queimado e metal. Bruno ficou parado, olhando para o norte. Enquanto isso, à distância, as luzes de outro caminhão apareceram, movendo-se lentamente em direção ao portão do porto. Renata pegou o rádio. Sua voz era cortante. Alvo visualizado. Segundo caminhão no setor 4. Todas as unidades em alerta. Bruno segurou sua arma. Desta vez vamos pegá-lo vivo.
E no silêncio antes do amanhecer, o som do motor daquele caminhão soou novamente, marcando um novo capítulo da caçada que ainda não havia terminado. As luzes do segundo caminhão cortavam a escuridão do porto, avançando lentamente em direção ao portão leste. Bruno e sua equipe estavam escondidos atrás de uma pilha de contêineres, aguardando o sinal. Renata olhou para o relógio, 2h45 da madrugada. Ele está seguindo o mesmo padrão, disse ela em voz baixa. Bruno ergueu a mão, dando sinal. 2 viaturas já haviam bloqueado a saída. Quando o caminhão se aproximou, o motor parou de repente. Silêncio tenso. Um homem desceu, vestindo uma jaqueta preta. A sombra cobria seu rosto, mas seu corpo era alto, atlético. Seus passos eram firmes. Ele está sozinho, sussurrou um dos policiais. Bruno preparou sua pistola. Não atirem antes da minha ordem. O homem caminhou até a traseira do caminhão, abrindo a porta lentamente. Sob a luz fraca do porto, 6 sacos pretos eram visíveis, arrumados lá dentro. Ele olhou para a pilha por um momento, depois tirou um isqueiro do bolso. Renata se moveu instantaneamente. Ele vai queimar as evidências. Bruno gritou, polícia. Parado. O homem se virou. Seu rosto ficou claramente visível pela primeira vez. Olhos afiados, metade do rosto coberta por uma máscara. Mas a pequena tatuagem no pulso direito confirmou sua identidade, Arthur Prado. Ele sorriu sombrio e deixou o isqueiro aceso cair no chão do caminhão. Bruno atirou certeiro no isqueiro. A faísca se apagou antes de tocar em qualquer material inflamável. A equipe avançou. 2 policiais conseguiram segurar Arthur, mas ele reagiu com rapidez, seus movimentos eram de alguém treinado. Um soco forte atingiu o capacete de um policial, outro chute arrancou a arma da mão de Bruno. Uma breve luta se desenrolou no meio da estrada silenciosa do porto. Renata correu em direção ao caminhão, puxando um dos sacos para fora. Era pesado. E quando o abriu um pouco, ela congelou. Dentro não havia um cadáver, mas um corpo humano ainda fresco, que parecia ter acabado de receber uma injeção de um líquido congelante. Ele está vivo, gritou Renata. Rápido, chamem uma ambulância. Arthur olhou de relance. Seus olhos queimavam. Vocês não entendem. Todos eles foram escolhidos. Não assassinados. Bruno jogou Arthur no chão, apontando a arma para sua cabeça. Escolhidos para quê? Arthur sorriu fraco. Para serem salvos deste mundo imundo. Nós salvamos a melhor parte deles. A frase ficou suspensa no ar. Renata o encarou furiosa. Você chama isso de salvação? Arthur riu baixo. Melhor ser eterno em um laboratório do que morrer esquecido na sarjeta. De repente, o som de outro motor foi ouvido. Mais um caminhão surgiu sem faróis, acelerando em direção a eles. Bruno gritou para bloquearem o caminho, mas o caminhão não diminuiu a velocidade. Ele colidiu com uma pilha de contêineres. Metal retorcido voou, e uma nuvem de poeira cobriu a visão. No meio do caos, Arthur chutou areia no rosto de Bruno e fugiu em direção ao cais. Renata disparou um tiro de advertência. A bala ricocheteou no asfalto molhado. Arthur não parou, continuou correndo e saltou para uma pequena ponte que levava a um navio velho no final do porto. Bruno o perseguiu, sua respiração ofegante misturando-se ao som das ondas quebrando contra as paredes de concreto. No convés do navio velho, Arthur parou de frente para o mar. O vento da noite soprava seus cabelos. A máscara havia caído. Vocês chegaram rápido demais, disse ele. Mas esta rede... Vocês não podem detê-la. Eu sou apenas um de muitos. Bruno se aproximou lentamente. Diga quem está por trás de tudo isso, Arthur. Você pode viver se cooperar. Arthur olhou para o mar, seu olhar vazio. Viver? Ele riu sem humor. Eu morri há 5 anos. Quando eles me tornaram parte do experimento deles.
Antes que Bruno pudesse se aproximar mais, Arthur deu 2 passos para trás e se jogou no mar escuro. Arthur, gritou Bruno. Ele correu para a beira do navio, mas tudo o que viu foram as ondas quebrando e bolhas de ar. Nenhum sinal de seu corpo emergindo. Renata chegou segundos depois. Ele pulou. Bruno olhou para a água desolado. Ou foi resgatado? Ainda não sabemos. Eles ficaram em silêncio. Os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, colorindo o mar com uma luz vermelha pálida. As sirenes das ambulâncias se aproximavam. Atrás deles, a equipe médica começava a resgatar a vítima de dentro do caminhão. Um deles ainda respirava. Renata olhou para o sol que nascia lentamente. O amanhecer chegou. Mas a escuridão ainda não acabou. Bruno olhou para o mar. E eu acho que Arthur também não. Naquela manhã, o Porto de Santos ainda estava envolto em uma névoa fina. A fita da polícia se estendia ao redor do caminhão destruído. Os oficiais se moviam rapidamente, removendo os sacos pretos e inspecionando cada canto do navio velho de onde Arthur saltara. No entanto, o mar permanecia em silêncio, nenhum corpo apareceu. Bruno estava no cais, olhando para a superfície calma da água. Continuem procurando em um raio de 2 quilômetros. Ele não pode ter ido longe. Renata se aproximou com a pasta contendo os documentos encontrados no segundo caminhão. Encontramos algo. A pasta tem o logotipo da Fundação Saúde Plena. Um novo nome para a antiga Fundação Bem Viver, a organização que apareceu nos registros do primeiro armazém. Abaixo do logotipo há uma lista de remessas com carimbo oficial e a assinatura do mesmo médico, Dr. Samuel Medeiros. Esse nome apareceu nos relatórios da Fundação há 5 anos, disse Renata. Ele foi o fundador original da Translogística Atlântica antes de se tornar uma empresa de logística médica. Depois disso desapareceu. Bruno assentiu. Então ele é o cérebro por trás de tudo isso. Ainda é uma suposição, respondeu Renata. Mas todas as evidências apontam para ele. Enquanto isso, no posto médico improvisado no porto, uma das vítimas resgatadas do caminhão recuperava lentamente a consciência. Um homem idoso, seu corpo fraco, com uma agulha de soro ainda na mão. Quando Bruno se aproximou, ele tentou falar. Não. Confiem neles, sua voz era rouca. Fomos levados. Disseram que era para tratamento gratuito. De um asilo. Mas quando chegamos, o quarto era frio. Não havia médico. Bruno se inclinou. Quem os levou? O homem olhou para o teto, seus olhos marejados. Pessoas de uniforme branco. Com um logotipo. Cuidado pleno no peito. O mesmo logotipo estava em um dos documentos que Bruno segurava. É o programa de assistência médica da Fundação Saúde Plena, murmurou ele. Horas depois, na sede do DEIC em São Paulo, uma reunião de emergência foi convocada. Todas as fotos, mapas e documentos foram afixados em um grande quadro. Linhas vermelhas conectavam a zona leste de Santos, o porto e a cidade de Guarujá. No centro estava escrito em letras grandes, Dr. Samuel Medeiros. Bruno apresentou o relatório. Arthur Prado não era o chefe. Ele era um ex-técnico de laboratório da fundação que foi usado como ferramenta. O objetivo é claro: coleta de órgãos humanos de pacientes idosos e vítimas desaparecidas, vendidos através de uma rede médica ilegal. Um oficial superior bateu na mesa. Temos provas concretas? Renata colocou o pendrive na mesa. O arquivo de Arthur. Dentro, há um registro digital do fluxo de fundos do exterior para uma conta em nome de Samuel. Todas as transações coincidem com as datas de envio dos lotes. A sala ficou em silêncio. Bruno finalmente quebrou o silêncio. A fundação ainda está operando. Temos que ir à sede deles antes que tudo seja apagado. Naquela tarde, um comboio da polícia se dirigiu a um prédio alto na zona oeste de São Paulo. Na frente, uma placa dizia:
Fundação Saúde Plena. O ambiente parecia normal. A recepcionista sorriu educadamente sem saber o que a esperava. Bruno mostrou o mandado. Somos do DEIC. Todos os andares serão revistados. O pânico começou a se instalar. Alguns funcionários sussurravam, outros tentavam desligar seus computadores. Renata e a equipe digital foram diretamente para o terceiro andar. A sala tinha a etiqueta Laboratório de Administração Médica. Lá, encontraram um grande servidor ainda ativo. Os dados continham milhares de listas de pacientes, cronogramas de remessas e até registros de estoque de órgãos com códigos especiais. Esta é a prova principal, disse Renata. Está tudo armazenado aqui. De repente a tela de um computador piscou. Uma mensagem apareceu: vocês chegaram tarde demais. O centro de operações já foi transferido. No próximo amanhecer, o projeto recomeçará em um novo local. Bruno cerrou os punhos. Ele sabe que estamos aqui. Samuel está vivo e nos observando. Renata olhou para a tela por um longo tempo e disse em voz baixa: nesse caso, o próximo amanhecer pode ser a batalha final. Do lado de fora do prédio, o céu começou a escurecer. A última luz do sol refletia nas janelas do laboratório, marcando o fim de um longo dia e o início do capítulo mais perigoso deste caso. A noite caiu rapidamente. O céu de São Paulo começou a ser banhado por uma chuva fina. No posto de comando temporário na sede do DEIC, Bruno olhava para uma grande tela que exibia um mapa de rastreamento do servidor da Fundação Saúde Plena. O último ponto de acesso apareceu na região de Itanhaém, uma área litorânea e periférica, ainda pouco habitada e cercada por manguezais. O servidor se conectou por 2 minutos antes de ser desligado, disse um dos técnicos. Há coordenadas adicionais. Talvez a localização do novo centro de operações. Renata, ao lado de Bruno, analisou o mapa. Itanhaém fica perto de uma área de conservação. Poucas pessoas passam por lá. O lugar perfeito para se esconder. Sem esperar, Bruno formou uma equipe conjunta. 2 veículos táticos e uma unidade médica se deslocaram para o local. O vento noturno trazia o cheiro de terra molhada. A estrada lamacenta fez os veículos diminuírem a velocidade. Após quase 1 hora de viagem, chegaram a um complexo de prédios antigos, uma antiga fábrica de gelo. As paredes estavam cobertas de musgo, mas uma luz fraca era visível de dentro. Bruno deu um sinal de silêncio. Vamos entrar por 2 direções. Sem usar os faróis. A equipe se espalhou. Renata encostou um sensor térmico na parede. O ponteiro se moveu rapidamente. Há uma sala ativa no subsolo, sussurrou ela. Eles encontraram uma porta de metal semi-oculta atrás de uma pilha de tambores. Um zumbido de maquinário vinha de dentro. Bruno a abriu lentamente. Um longo corredor se estendia iluminado por uma luz branca fraca. No final, ouviram-se passos e o som de algo metálico sendo arrastado. Renata usou uma pequena câmera para espiar. A sala do subsolo parecia mais um laboratório do que uma fábrica velha. Havia 3 mesas de operação, tanques de vidro com líquido amarelo e vários corpos deitados em maçãs. No centro da sala, um homem de jaleco branco estava de pé. Seus cabelos eram grisalhos, mas seu olhar era afiado. É o doutor. Samuel Medeiros, sussurrou Bruno. Samuel olhou em direção ao corredor antes mesmo que Bruno pudesse sair. Vocês chegaram rápido, disse ele calmamente. Mas não rápido o suficiente para deter a ciência. Bruno saiu com a pistola apontada. Mãos para cima, doutor. O jogo acabou. Samuel sorriu. Vocês acham que isso é um jogo? Vocês só veem a morte. Eu vejo uma nova vida. Nós salvamos o corpo humano da decomposição, os tornamos imortais. Renata deu um passo à frente. Imortais? Você os assassinou. Samuel apontou para um tanque de vidro. Todos eles já estavam morrendo antes de virem para cá.
Nós demos um propósito ao que restava de suas vidas. Bruno engatilhou a arma. Onde está Arthur? Samuel o encarou por um longo tempo. Ele era meu melhor aluno. Muito sentimental. É uma pena que ele tenha escolhido se voltar contra seu mestre. De repente, do outro lado da sala, passos rápidos foram ouvidos. Uma figura alta surgiu, vestindo uma jaqueta preta. Metade de seu rosto estava coberta por cicatrizes. Arthur Prado. Encharcado, mas vivo. Chega, doutor, disse ele com a voz firme. Seu experimento termina aqui. Bruno olhou, chocado. Você está vivo? Arthur não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Samuel, cheios de ódio. Samuel zombou. Você acha que pode redimir seus pecados se entregando a eles? Você é tão sujo quanto eu, Arthur. Arthur se aproximou lentamente. Talvez. Mas esta noite, eu encerro tudo. Em um instante, Arthur pressionou um botão no bolso de sua jaqueta. As luzes no teto piscaram. O som de uma pequena sirene veio debaixo do chão. Renata percebeu. Ele instalou explosivos. Todos para fora, agora, gritou Bruno. Samuel tentou correr em direção a uma escada, mas Arthur o segurou. Você não vai a lugar nenhum. Renata puxou Bruno em direção à porta, enquanto alguns policiais tentavam arrastar as vítimas para fora. Em meio ao caos, a voz de Arthur soou baixa por trás da fumaça. Peguem os dados do servidor. Não deixem que eles continuem. A primeira explosão sacudiu a sala. O chão tremeu. Canos de metal se romperam, jorrando vapor quente. Bruno olhou para trás por um instante e viu Arthur e Samuel ainda se enfrentando antes que uma parede desabasse entre eles. A equipe correu para fora pouco antes de as chamas consumirem a porta de metal. O som de uma segunda explosão atingiu a noite de Itanhaém, fazendo os pássaros voarem dos manguezais. Minutos depois, eles estavam do lado de fora da fábrica, agora em chamas. Renata ficou em silêncio, observando o fogo que lambia o céu. Ninguém poderia sobreviver lá dentro, disse um dos policiais. Bruno olhou para os escombros em brasa. Se Arthur estava certo, todos os dados estão em um servidor de backup. Temos que encontrá-lo antes que esta rede se reerga. O fogo continuou a arder, refletindo sua luz vermelha nos rostos deles. O amanhecer começava a despontar no leste. Mas para Bruno e Renata, aquela noite ainda não havia realmente terminado. O fogo na velha fábrica em Itanhaém só se extinguiu ao amanhecer. A fumaça ainda pairava baixa no ar, deixando um cheiro de produtos químicos e metal queimado. Bombeiros e peritos trabalhavam entre os escombros, procurando por qualquer vestígio que pudesse servir como prova. Bruno estava do lado de fora do perímetro policial, seu uniforme sujo de cinzas, seus olhos fixos nas ruínas. Renata se aproximou, trazendo um saco de evidências com pedaços de metal carbonizado. Isto é da sala de controle do subsolo, disse ela em voz baixa. Um chip de armazenamento de dados. Talvez o que restou do servidor de backup. Bruno assentiu. Envie para o laboratório digital. Se ainda puder ser lido, é a nossa última chave. 2 horas depois, no posto de comando, um técnico de informática tentava recuperar os dados do chip quase derretido. A tela do monitor piscava, exibindo pastas corrompidas que mal podiam ser lidas. No entanto, um arquivo foi aberto, uma gravação de vídeo de 2 minutos. A imagem estava borrada, mas mostrava claramente o doutor Samuel Medeiros diante da câmera. Sua voz era calma, sem remorso. Se estão assistindo a isto, significa que minhas instalações foram destruídas. Mas meu trabalho não para. Os humanos sempre temerão a morte, e eu apenas lhes ofereço uma nova esperança. O corpo é apenas um recipiente. A vida, os dados, os órgãos. Tudo pode ser armazenado, modificado, comercializado. O mundo entenderá um dia. A gravação parou, seguida por uma série de coordenadas que apareceram na tela.
A localização era longe, fora de São Paulo, na direção de Minas Gerais. Bruno cerrou os punhos. Ele já tinha preparado outro lugar. Não é o fim. Renata olhou para a tela por um longo tempo e disse, pensativa, Arthur sabia de tudo isso. Ele explodiu o laboratório de propósito, para nos dar tempo de encontrar o próximo rastro. Bruno ficou em silêncio. Ele se sacrificou para enterrar os segredos de seu mestre. Horas depois, as equipes encontraram 2 corpos sob os escombros. Um homem de cerca de 60 anos com um jaleco branco. Outro, um homem mais jovem com uma pequena tatuagem no pulso. A identificação rápida confirmou, Dr. Samuel Medeiros e Arthur Prado. Renata olhou para o corpo de Arthur, já coberto por um lençol branco. Ele não foi um herói. Mas sem ele, esta rede nunca teria sido exposta. Bruno olhou em silêncio. Às vezes, a verdade só pode nascer daqueles que já foram longe demais na escuridão. Naquela tarde, uma coletiva de imprensa foi realizada na sede do DEIC. Bruno estava diante de uma fileira de jornalistas, seu rosto cansado, mas firme. O caso desta rede ilegal está oficialmente encerrado. A Fundação Saúde Plena foi comprovada como operadora de um esquema de tráfico de órgãos por 5 anos. Todos os seus bens foram confiscados, e uma investigação adicional será conduzida sobre seus parceiros internacionais. Os repórteres se acotovelavam para fazer perguntas, mas Bruno acrescentou apenas uma frase antes de sair: nem todo crime precisa de uma bala para ser cometido. Alguns trabalham em silêncio, por trás de jalecos brancos e sorrisos de compaixão. A noite chegou. Renata estava sentada em frente à janela de seu escritório, observando a chuva cair lentamente. Sobre a mesa, as fotos dos locais, o galpão, os caminhões, o porto, o laboratório. Agora, eram apenas rastros. Ela abriu um pequeno caderno e escreveu a última frase de seu relatório oficial. Este caso prova que a humanidade pode morrer muito antes que o corpo pare de respirar. Lá fora, o som das sirenes da cidade desaparecia lentamente, substituído pelo assobio do vento vindo do mar. Bruno se aproximou trazendo 2 xícaras de café preto. Amanhã, começamos pelas coordenadas em Minas, disse ele. Se realmente ainda há resquícios dessa rede, temos que acabar com eles antes que haja novas vítimas. Renata olhou para ele, cansada, mas determinada. E se descobrirmos que tudo já acabou? Bruno tomou um gole de seu café e respondeu, então só nos restará contar quantos pecados não tiveram tempo de ser redimidos. A chuva ficou mais forte, refletindo as luzes da rua na janela. À distância, a sirene de uma ambulância soou novamente, um sinal de que a cidade nunca dorme de verdade e que o crime sempre encontra uma maneira de retornar. Mas por aquela noite São Paulo estava um pouco mais calma. O fogo que encerrou os segredos em Itanhaém havia se apagado.